Vamos dar início agora a gráficos de funções trigonométricas. Então vamos dar um passo muito importante dentro do nosso conteúdo. Finalizamos o gráficos de todos os modelos de função potência, exponencial, logaritmo, trabalhamos com racional, radical, depois agrupamos tudo isso em funções de várias sentenças. E agora chega o momento de trabalharmos com as funções trigonométricas. Bom, o que eu vou falar sobre as funções trigonométricas? Eu vou começar apresentando uma leve revisão da parte da trigonometria. Lembro que toda trigonometria é construída dentro de um triângulo retângulo. Então, dentro de um triângulo retângulo, nós temos a hipotenusa, que é o oposto ao ângulo reto. Temos também classificado um ângulo qualquer, um dos ângulos chamados agudos, o oposto ao ângulo cateto oposto, e o que estiver ao lado do ângulo, o cateto adjacente. E aqui eu estou abreviando, é claro. E aqui a nossa hipotenusa. A partir deste triângulo retângulo é que são definidas as famosas razões trigonométricas. A primeira delas, a função seno, denominada como o cateto oposto ao ângulo, dividido pela hipotenusa. Depois vem a função cosseno, definida como cateto adjacente sobre hipotenusa. E, por fim, a função tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Com isso, definimos as três principais razões trigonométricas. Mas não para por aqui. Além dessas três, existem as chamadas complementares. Quem são essas funções? É a função cotangente. Cotangente é definido como o inverso da tangente. Deste modo, eu posso escrever a cotangente como uma razão trigonométrica. Se ela é o inverso da tangente, então eu vou inverter essa fração. Seria a medida do cateto adjacente dividida pelo cateto oposto. Depois disso, temos a função secante. O que é secante? Secante é o inverso do cosseno. Como uma razão trigonométrica, o inverso do cosseno seria o quê? Invertendo a fração, seria a hipotenusa dividida pelo cateto adjacente. E por fim, temos a função cossecante, que é o inverso do seno. Se é o inverso do seno, eu vou inverter a fração do seno agora. Vamos inverter? Invertendo a fração do seno, seria a hipotenusa dividida pelo cateto oposto. Com isso, eu defino as 6 razões trigonométricas. Ok. Dentro disso, nós também precisamos de mais algumas coisinhas importantes. Bom, o que nós vamos relembrar agora? Vamos relembrar o seguinte: vamos fazer uma associação da trigonometria com o ciclo trigonométrico. Vamos lá? Bom, já peço desculpas porque confesso que a minha bola normalmente não sai 100%. Até que ficou ótima. O eixo vertical acaba sendo conhecido na trigonometria como o eixo do seno, o seno do ângulo. Fácil de lembrar, como um macete de ensino médio. O seno pode ser visto como sem sono. Sem sono está de pé. Já o cosseno seria o eixo horizontal, o eixo X. Também fácil de lembrar, cossono. Cossono está deitado. Então, o cosseno é definido pelo eixo X, enquanto que o seno é definido pelo eixo Y. Outra coisa importante, da onde que inicia a contagem dos graus dentro da trigonometria? Claro, do eixo X. E é tomado sempre esse rumo aqui, ó, o chamado anti-horário. Então, o que significa 0 graus? Significa que não tem abertura. Não tem abertura? Exatamente. Com isso, a gente já pode calcular
o seno de 0 graus e o cosseno de 0 graus. Vamos fazer isso? Vamos lá? Qual é o seno de 0 graus? Ora, se não tem abertura, então o seno de 0 graus seria a projeção desse ponto no ciclo, mas no eixo do seno. Vamos lá para o eixo do seno? Eu tenho que pegar um ponto em paralelo. O ponto em paralelo seria esse, ou seja, a própria origem. Então, o seno de 0 graus vale 0. E o cosseno de 0 graus? Bom, vamos lá? Vamos para o ciclo trigonométrico e projetar no eixo do cosseno. Mas o ponto já está em cima do eixo do cosseno. Então ele possui essa medida. Essa medida equivale ao raio. E qual que é o raio considerado em qualquer ciclo trigonométrico? Seja uma bola pequena ou uma bola grande. Em qualquer ciclo trigonométrico, o raio vale 1. Por isso que o cosseno de 0 graus é definido como 1. Tudo bem? Continuando, agora vamos andar um quadrante. Ora, se uma volta completa tem 360 graus, um quadrante é dividir por 4. 360 dividido por 4 dá quanto? 90 graus. Por isso que aqui é o 90 graus. Bom, vamos dar continuidade. Qual é o seno de 90 graus e o cosseno de 90 graus? O seno vai ser... Bom, já estou com um ponto. Eu projeto o ponto no eixo do seno, mas ele já está no eixo do seno, então ele tem essa medida, que é o raio, e o raio vale 1. E o cosseno? Vamos pegar o ponto e projetar lá embaixo no eixo do cosseno. Quando eu projeto, ele tem que vir como um ponto em paralelo. Seria a origem, e na origem o correspondente é 0. Ok? Vamos andar mais um pouco? Vamos lá. Se um quadrante tem 90, com mais 90 equivale a 180 graus. Ótimo! 180 graus. Então eu pergunto, quanto vale o seno de 180 graus e o cosseno de 180 graus? Vamos lá? O seno eu vou pegar esse ponto e projetar no eixo do seno. O eixo do seno é isso aqui. Quando eu venho e projeto nesse eixo, eu caio na origem. E na origem corresponde a 0, que não saiu do lugar. E o cosseno? O ponto já está em cima do eixo do cosseno. Então ele equivale a essa medida, caminhar para a esquerda. O raio, se é para a esquerda, é negativo, menos 1. Antes de dar mais uma andada, vamos falar da tangente? Quanto vale a tangente de 0 graus, 90 graus e 180 graus? Vamos ver? Tem uma outra forma de definir a tangente. Vou até destacar aqui de vermelho. O que é a tangente? Seno sobre cosseno. Então, se você já calculou o seno e o cosseno, a forma mais prática de descobrir a tangente é dividindo. Vamos dividir? 0 dividido por 1, 0. 90 graus, 1 dividido por 0, não existe divisão por 0. Tangente de 180, seno sobre cosseno, 0 dividido por menos 1, dá 0. Ótimo! Agora vamos voltar para o ciclo trigonométrico e continuar a nossa caminhada. Vamos lá? Vamos lá. Caminhando 90 graus, chegamos no 270. Ótimo! 270 graus. Quanto vale o seno? O cosseno? E vou aproveitar e já vou calcular a tangente. Vamos lá? Bom, vou começar pelo seno. Esse ponto tem que ser projetado no eixo do seno, mas ele já está em cima do eixo do seno. Então a projeção já existe. Ele está a um raio abaixo da origem. Se é abaixo, é negativo e o raio vale 1. Cosseno de 270, vou projetar no eixo do cosseno. Ele não está no eixo do cosseno, hein? Olha aqui o eixo do cosseno. Vamos projetar, ponto em paralelo, projeto na origem. Se não, na origem não saiu do lugar. 0 graus. Agora, a tangente é só dividir. Divide seno pelo cosseno. Menos 1 dividido por 0. Não existe divisão por 0. E agora finalizamos com
a finalização de uma volta completa. Voltamos para o mesmo lugar do 0 graus, que equivale a 360 graus. Aí aqui eu pergunto, quanto vale o seno, o cosseno e a tangente? Bom, se está no mesmo ponto do 0 graus, então são os mesmos valores de 0 graus. O seno de 0 graus é 0, o cosseno de 0 graus é 1 e a tangente de 0 graus é 0, que são os valores de 360 graus. Bom, aqui defini as 6 razões trigonométricas e fiz os ângulos que eu chamo de fundamentais. Mas falta ainda trabalhar muita coisa antes de nós começarmos a parte dos gráficos, tá bom? Te aguardo no próximo vídeo.